Boa tarde. Como é que vai? Tô bem, o senhor? Boa semana. Excelente pessoal. semana também. Vilches está aqui para a gente poder conversar como é que o Marcos Rony pode se complicar, pode tropeçar com a polícia por causa de uma bota. Por que eu faço essa pergunta para o Vilches? A gente está aí há 46 dias do desaparecimento da Isis, a jovem que estaria grávida de Marcos Rony, quando em um encontro com ele desapareceu, não voltou para casa, simplesmente sumiu. É um caso intrigante, muito questionável por conta de algumas divergências do que diz Marcos Rony, do que diz a esposa dele, do que diz o depoimento da farmácia, da atendente da farmácia. São muitos questionamentos. Mas agora a gente levanta mais um, a tal da bota que o Marcos Rony foi comprar. Esse fato é até questionado pelo próprio juiz do caso lá de Tibagi, que no último despacho dele, que manteve o Marcos Rony mais 30 dias preso, falou dessa suspeita. Ele considerou estranha essa situação envolvendo essa cena aqui, ó, que nós tivemos acesso, que mostra o Marcos Rony momentos antes de se encontrar com a Isis pela última vez que ela foi vista viva, indo num posto de combustível abastecer o carro usando essa bota. A mesma bota que foi desfeita. E essa informação surgiu depois que a esposa do Marcos Rony prestou depoimento para a polícia. O que nós vamos mostrar para você de casa agora, numa reportagem, é por que detalhes importam numa investigação policial. Confere. Antes de você colocar a reportagem, só para quem não assistiu na sexta-feira, por que a polícia acendeu um alerta? Que a polícia pergunta para a esposa do Marcos Rony para onde eles foram depois que saíram do mercado. Ela disse que foi para a casa de uma tia e depois foram embora. E aí o delegado disse, mas vem cá, vocês foram flagrados em um local, o que vocês foram fazer lá? E ela acaba dizendo, a gente foi comprar uma bota nova para o meu marido. A bota estava velha, ela disse que jogou fora. Isso que intrigou a polícia. Vamos ver a reportagem. Esta imagem está no centro das atenções da polícia. É Marcos Rony abastecendo a falsa viatura num posto de gasolina. É a cena que antecede o encontro dele com a Isis, no dia do desaparecimento. É esse o detalhe que importa na investigação. A cena de Marcos Rony com botas se tornou importante. E foi a mulher dele que colocou esse detalhe no radar da polícia. No depoimento, ela descreveu o comportamento do marido, como ele estava e o que fizeram depois do encontro com Isis. A gente foi no mercado, ainda ele entrou na porta do quarto e falou assim pra mim, mostrou, eu vou assim mesmo, mostrou a roupa, não vou, falei, mas você vai assim? Ele falou, não vou tomar banho, eu não vou nem entrar no mercado, fico no carro, você entra e compra as tuas coisas. Daí eu cheguei na porta do mercado e falei, não vou descer sozinho, você vai comigo. Daí ele falou, então tá bom, eu vou, desceu do carro e foi comigo. Daí lá ele conversou, cumprimentou as pessoas que cumprimentaram ele. A gente voltou, foi na casa da minha tia, que ele ia ajudar a carregar uma geladeira, a gente ficou lá esperando, ainda minha tia caçou, porque ele estava tudo sujo do serviço. O Marcos, coitado, tá cansado. Ele disse, tô cansado, tia, eu trabalhei o dia inteiro, nem na casa não fui, só cheguei lá e já voltei no mercado que eu queria ir. Depois que ele carregou a geladeira, ajudou a levar a geladeira na outra casa, que ele foi tomar banho. Daí a gente voltou para casa. Chegar em casa, ir para o mercado e para a casa de um parente. Essa informação não bateu com o que a polícia investigou. Então vocês só foram no supermercado e na casa da tia? Uhum. Tá. Eliana, a gente tem imagens que vocês foram, né? Vocês foram até o... Verdade, a gente foi... Ele foi comprar a gente foi no... Eu esqueci, a gente saiu do mercado, no estacionamento do mercado aqui, a gente foi no... E do... a gente foi na minha tia, daí a gente desceu... Vocês foram fazer o quê? Eu fui ver uma botina, que até nosso neném ficou brincando com a botina, tá? Ele tomou banho e o neném queria uma botina, eu falei pra ele que eu queria comprar uma botina pro neném, a gente ficou por lá, daquela, só que não era pro neném, era pra ele. E ele foi comprar naquela noite, na noite? Sim. Comprar essa botina? Pra quê? Porque caso estranho, você comprar uma bota à noite. Não, ele olhou no mercado, só que eu não quis comprar no mercado.
Ele pergunta pra mim, será que tem sapato de serviço no mercado? Falei, tem. Porque o que ele estava trabalhando, eu já tinha caído um pedaço na casa. A desconfiança ficou ainda maior. A mulher confirmou que ela desfez das botas usadas por ele naquele dia. E ele chegou a jogar algum sapato fora? Não. Tá. Eu que juntei um monte de lixo e joguei fora no outro dia. Eu joguei tudo que tinha de lixo. Mas por que esse detalhe se tornou importante? O que as tais botas poderiam acrescentar nessa investigação da polícia? Para compreender melhor essa história, é preciso voltar no tempo, num outro crime de repercussão nacional. O julgamento do ex-policial militar Misael Bispo, o primeiro transmitido ao vivo pela televisão. Ele foi condenado a 22 anos de cadeia por matar a namorada, a advogada Mércia Nakashima. Misael jamais assumiu o crime. Mércia saiu da casa da avó depois de um almoço em família. 16 dias depois, o carro dela foi encontrado dentro da represa de Nazaré Paulista. O corpo, no dia seguinte, com 2 marcas de tiro. Misael se tornou suspeito ao mentir para a polícia. Eu já bati o olho e falei, foi ele que sabe onde essa moça está. Primeira vez. Chegou com uma arrogância, metido, mas nervoso. Os lábios brancos. É uma verdadeira calúnia. Eu nunca estive em represa de Nazaré. Aí começam as mentiras. Ele não batia nada com nada, porque ele foi pego de sopetão, ele não sabia o que falar. As antenas dos celulares mostraram a contradição. Misael alegava estar num local, mas o sinal do aparelho dele, captado por satélite, indicava outro. Ele tinha 5 linhas de telefone e a dona Mércia tinha 5 também. Um cruzamento de dados de telefonia móvel revelou o comparsa. No dia que ela sumiu, o senhor liga 27 vezes o senhor Evandro. No depoimento, Evandro disse que esteve no local do crime, a represa de Nazaré Paulista, para buscar Misael na noite em que Mércia morreu. O depoimento do comparsa precisava ser confirmado. Uma prova técnica apareceu. Só quem conhece vai lá. E por que ele vai lá com ela? Porque eles namoravam lá no luar. Uma torre de celular registra o sinal de uma linha de Misael perto da represa. Perto da represa, ainda era preciso provar que ele esteve na represa. Como provar que Misael foi ao local de crime? Aqui, no exato local onde o carro de Mércia foi empurrado, saíram as provas que incriminaram Misael Bispo. O assassino carregou na sola do sapato vestígios de uma alga específica aqui, das margens da represa de Nazaré Paulista. A perícia colocou Misael na cena do crime. Uma alga específica daquela represa e que não tem em quase nenhum outro lugar do mundo. Aquelas algas eram típicas daquela represa e, de repente, no sapato dele se encontra a mesma alga que existe naquela represa. O sapato entregou o suspeito de Guarulhos. As botas foram para o lixo em Tibagi. Marcos Rony não foi questionado sobre isso. O interrogatório dele foi um dos primeiros do inquérito. A mulher entregou a história mais tarde. E depois de preso, Marcos Rony não mais falou com a polícia. Comprar botas novas, desfazer das velhas. Para a polícia, o episódio indica mais uma contradição. Mas a principal pergunta está sem resposta. Por que comprar botas novas e desfazer das velhas? Primeiro entrando na estrada do Mandaçaia. Você ainda fica seu carro. Mas que dia? No sábado. Não, e na sexta também. Negativo. E ele chegou a jogar algum sapato fora? Não. Eu que juntei um monte de lixo e joguei fora no outro dia. Eu joguei tudo que tinha de lixo. Ele é questionado sobre ter ido a Mandaçaia e ele muda o semblante na hora. Diz que não. Curiosamente, no mesmo dia, depois da concretagem, ele chega em casa, conta para a esposa que precisava ir no mercado e ela nem queria.
Porque no depoimento anterior que nós já mostramos, ele insiste em sair de casa. Ela diz que não. Ele fala, não, vamos lá, precisamos ir no mercado, você compra um doce, compra alguma coisa para você, mas a gente precisa ir. E aí eles vão ao mercado. Nesse trajeto ele decide comprar uma bota. No primeiro depoimento, ela não conta para a polícia onde eles foram de verdade. Ela diz que eles foram à casa de uma tia carregar uma geladeira. Ela esconde. Mas a polícia tinha essa imagem. E aí, quando ela é apresentada para a esposa de Marcos Rony, ela engasga e diz, nós fomos. E tem um detalhe interessante, né, que a gente vai vendo e vai observando. Foi até aqui, ó, ele que observou aqui pra gente, ele falou que o único momento do depoimento dela é que ela tá muito centrada ali, né, no depoimento. Aí tem um momento em que ela fala, é verdade. O delegado fala, olha, escute, eu tenho uma imagem que mostra que também vocês foram para um outro lugar comprar essa bota. Aí ela faz assim, é verdade. Daí ela pega a correntinha que ela tá usando. Você reparou na cena? Não reparei. Eu também não tinha reparado. E ela faz assim, ó, correntinha assim, ó. Única vez que ela sai daquele movimento, ela pega a correntinha que tem e acaba usando a correntinha. Foi o momento que ela assim, o único momento que ela saiu daquele comportamento seguro que ela tava. Assim, foi quando ela foi, e aí eu posso falar porque ela foi, vamos dizer assim, desmentida ou lembrada pelo delegado de que não, vocês foram em outro lugar também comprar uma bota. Agora, é um detalhe que eu não sei se... Olha lá, a imagem. Eu não sei se é um detalhe se você esqueceria, sabe, Furlan? Veja bem. Sabe, esquecido onde eu fui, o que eu fui fazer justamente naquele dia que ela seria questionada pela polícia. Mas o principal ponto a ser levantado não é se ela esqueceria, eu acho que a pergunta seria outra. Estaria ela escondendo algo intencionalmente? Então. Sabia do que aconteceu? Porque quando ela disse que não tinha conhecimento do relacionamento de Marcos Rony com a menina, depois, mais tarde, ela disse que tinha conhecimento, sabe da gravidez. Isso foi o próprio pai dela que trouxe para nós em uma entrevista. O pai dela disse na entrevista feita por nós que a filha sabia desse relacionamento. Ou seja, se até o sogro já tinha conhecimento que se tratava de uma relação extraconjugal, muito estranha essa mulher. Será que ela está encobertando Marcos Rony, embora ela ainda seja uma testemunha? Ela não está presa, ela não é investigada. Mas será que algo pode mudar agora? Essa história das botas, as pessoas devem estar se perguntando, o que vai acrescentar para a polícia? Bom, primeiro ponto, o que é fato. Acrescenta para a polícia o seguinte, tinha um fato envolvendo a compra e o descarte dessa bota que estava sendo omitido pela esposa do principal suspeito, certo? Certo. E isso o delegado flagrou ali no depoimento. Esse é um ponto, é uma contradição, uma omissão que pode até pegar mal, ou pode até pegar, não é pegar mal, a esposa dele pode ser responsabilizada por isso, certo? Esse é um ponto. Aí vem um segundo ponto. Por que Marcos Rony e a esposa dele teriam interesse em omitir essa história para a polícia? De que a bota que ele usou no dia do desaparecimento da Isis foi descartada. Que descartada? Segundo o depoimento da esposa do Marcos Rony, não estava boa essa bota, foi colocada no lixo e foi embora. Foi o lixo, deixou para o lixo, para o coletor levar embora essa bota. Ela foi descartada. Por quê? Bom, essa é uma pergunta que a polícia vai fazer, também está fazendo no inquérito. Nós trouxemos aqui porque que esse detalhe importa. Numa investigação policial num crime de repercussão, a bota trouxe o elemento principal numa investigação de crime que aconteceu lá no estado de São Paulo. Tinham algas na sola dessa bota que mostraram exatamente o local onde o suspeito estava no momento em que uma pessoa foi morta. Então, e nós estávamos falando nessa época, lá em São Paulo, o sujeito que foi investigado era um ex-policial militar. Aqui nós temos um sujeito que gosta de se passar por policial. Era um segurança. Sabe também, tem uma noção de como é que a polícia pensa. Uma coisa tem a ver com outra, Ricardo? Não. Mas é o seguinte, nós estamos trazendo aqui que qualquer detalhe numa investigação policial para a perícia e para a polícia, esses detalhes importam. E importaram lá no estado de São Paulo. Aqui no Paraná é que a gente está nessa expectativa também. Seguinte, o Marcos Rony lavou o carro.
Muito. Limpou o carro. Muito. Certo? A perícia constatou isso. Ele não teria interesse em lavar uma bota velha. Mas jogou fora. Foi comprar uma bota nova. Não daria para ele se desfazer do carro, dos bancos do carro, do assoalho do carro. É que a bota, Furlan, só para te interromper, a bota, de fato, a polícia já conseguiu comprovar que ela foi descartada. Agora, e as roupas? E a calça que ele usava? A camisa que ele usava? Isso foi descartado? Porque, veja, no laudo de apreensão que a polícia elaborou e entregou para a justiça, você lembra, você leu aqui no ar, constava armamento, constava munição, constava telefone celular, mas não constava peças de roupa. Por quê? Faz muito sentido, né? Foi descartado também? As botas, sim, fato. Agora, por quê? E a gente lembra, por que a polícia perguntou? A polícia até poderia perguntar, mas só que agora Marcos Rony, por orientação dos novos advogados, não irá mais prestar depoimento. Só depois que o inquérito foi relatado e ele virar processo, ele for falar na justiça com o Ministério Público presente em um juiz. Aí ele falará, mas por enquanto não fala mais. Só para dar a agendinha dessa semana, a nossa expectativa, como na semana passada o secretário de Segurança falou aqui para a gente da possibilidade de pedir a transformação da prisão temporária em preventiva, esta semana a expectativa é para a entrega dos laudos de telefone celular. A localização exata dos telefones da Isis e do telefone do Marcos Rony. Telefone da Isis que nunca foi encontrado. Mas a polícia, com base no número, tem condição de saber quando ele foi utilizado pela última vez, qual a região onde ela estava. É esse laudo que a gente tem na expectativa de sair essa semana ainda. Obrigado.